boa tarde. Meu nome é Priscila Welten, sou engenheira civil. Estamos mais uma vez na Alon Conexão Técnica. Para vocês que estão começando a acompanhar agora, tem bastante vídeo publicado. Comentem aqui embaixo qual que é o tipo de conteúdo que vocês querem ver, quais os tipos de convidados, quem que vocês querem que participe da mesa conosco. O Acácio esteve aqui na nossa mesa e ele falou uma coisa muito importante: a gente tem que escolher a dedo quem senta à mesa. Não tinha pensado nisso até então, mas os convidados são escolhidos a dedo sim. Eu fico muito lisonjeada de ter pessoas da parte da engenharia que vai de fato contribuir. E comigo aqui, ela não me apresentou da última vez, mas eu vou apresentar, né? Minha cônjuge, Tá bom. Larissa Bruna. Cônjuge, gente, é porque ela é minha sócia, tá? Porque a gente é casada, ela com o William ou com o Rafa. Tá bom? Só pra ficar claro. Vai lá, Bruna. Olá, obrigada mais uma vez por você estar aqui participando conosco, porque vocês também participam. Hoje, o nosso convidado é uma pessoa muito especial para mim, já conheço ele há alguns bons anos. Ele tem uma empresa aqui no Rio, a Engenharia RJ, essa empresa já é consolidada há algum tempo, eu vou deixar ele falar. Uter Borsato. Muita gente tem dificuldade de falar isso, ainda faz um trocadilho, mas vamos lá, se apresenta pra gente. Gente, antes de mais nada, quero agradecer a Priscila e a Bruna. A Bruna, já temos uma história pregressa e espero que a gente esteja em vias de construir uma história juntos agora, os três, ainda que, enquanto entidade, sejamos dois, Engenharia RJ e Alon. Então, obrigado pelo convite. Eu tenho agregado o primeiro sobrenome na minha apresentação ultimamente porque eu acho que ele traz um significante muito importante. Então, eu sou Uter Leal Borsato. Eu estou à frente da Engenharia RJ, não venho da área de engenharia, eu vim da área de processamento de dados, sou da TI antiga, quando TI ainda se chamava informática, então eu fiz análise de sistemas e vim parar na engenharia, a princípio por acaso, porque tive uma trajetória, a Bruna conhece um pouquinho disso, tive uma trajetória na área comercial e um amigo um dia me convidou para atuar num setor de pré-litígio de uma construtora, também uma empresa consolidada no Rio de Janeiro. E aí eu me apaixonei pela engenharia. Eu falei, cara, aqui tem um negócio, né? E me apaixonei principalmente por uma deficiência de mercado na minha percepção, que era a questão da comunicação, que é justamente onde eu me enquadro melhor, né? Onde eu me entendia melhor, até porque tinha também, depois da área de TI, passado por um caminho comercial. E ali surgiu o interesse de fazer negócio no segmento. E uma história longa que se transcorreu até aqui. Eu tenho 44 anos, sou casado com a Ana Luísa Barofatti, uma psicanalista porreta. Tenho uma filha de 21 anos e vim construindo uma trajetória de fazer negócios, mas fazer negócios na construção civil. Mais recentemente, nos últimos 15 anos, passando por algumas outras empresas e finalmente construindo a minha empresa, trabalhando nesse propósito que eu encontrei na lacuna que eu entendi que o mercado da construção oferecia. Assim que cheguei na construção civil, me espantou muito a dificuldade de se comunicar com o cliente final. Uhum. Né? Isso longe de ser uma crítica aos profissionais da área, né? Mas eu percebo que muitos dos conflitos que se constroem, foi ali que eu me criei na construção, eles se constroem pela dificuldade de comunicação e muitas vezes de tradução daquilo que está sendo tratado. Uhum. Né? Nós, eu me coloco um pouco como leigo, porque depois fui fazer um curso técnico de edificações para poder ter um pouco de propriedade da área, mas ainda me entendo como um leigo na construção. E eu encontro algumas lacunas na construção a partir dessa minha trajetória e o nosso trabalho está principalmente pautado em tentar preencher essas lacunas, conversar com o mercado de uma forma mais amigável, e eu penso que isso deve ser construído com os colegas, com os profissionais do meio. E eu acredito ter construído um diferencial. Na empresa nós temos um corpo técnico muito respeitado. A Bruna teve a oportunidade de trabalhar com a engenheira Thaís, que é uma das nossas sócias. A gente tem todo esse arcabouço, mas eu acho que a gente não pode passar por esse tema sem construir essa ideia de que
somos de uma área técnica, né? Uhum. Essa área técnica precisa entender o público leigo. E aí eu me colocando como leigo, eu consigo perceber esse gap, né? Uhum. E aí também identifico, trabalhamos em cima disso, a noção de que, de uma forma geral, todos nós profissionais temos dificuldade de respeitar outros colegas. Né? Uhum. E na construção civil eu tenho às vezes a sensação de que é uma briga de foice no escuro. Você falou isso, Né? né? Assim, cara, não se constrói nada a partir disso, sabe? Acho que a gente tem que construir mais pontes, a gente precisa aproximar mais. Então eu penso que tenho em meu favor o fato de ser um pouco leigo da área, por mais que eu seja um técnico de edificações e tenha, modéstia à parte, muita experiência em manutenção. A construção civil é uma área que é formada de muitos profissionais e pouca formação, pouco. Eu talvez esteja exagerando, né? Mas a grande massa dos trabalhadores da construção civil não tem uma formação específica, tem Você uma diz formação a base empírica. lá, né? Sim. É. E a construção é feita de pessoas, né? Sim. Toda ela é feita de N profissionais. Quando você tem esse ambiente em que há muita formação empírica e, de um outro lado, um nível de letramento muito exigente, que é o caso dos engenheiros, né? Vocês passam por uma formação muito exaustiva, muitas vezes, até esse gap é complexo. Uhum. Né? Você conseguir fazer essa comunicação, muitas vezes, com a própria equipe, de você saber aonde chega, né? E também o quanto essa falta de formação gera transtornos, gera problemas, né? E a gente observa eles o tempo inteiro. E aí eu busco construir um ambiente em que a gente trabalha em cooperação com outros profissionais. E, de certa forma, foi a partir disso que nós construímos a nossa história. Eu e a Bruna, e agora a Engenharia RJ e a Alon. Porque é isso. Quando você está bem assessorado, você consegue navegar melhor, né? Ninguém toma decisões sozinhos. Para mim, o grande paradigma de estar à frente de um negócio é entender que eu sou só o indivíduo que toma algumas das decisões. Todas as minhas decisões precisam estar fundamentadas em algum lugar. Né? E isso inclui respeitar a ciência, isso inclui respeitar, né, outros profissionais que estão ali, enfim. É mais ou menos isso. Estou fazendo uma síntese aqui da história. Você falou da Engenharia RJ, né? O que a Engenharia RJ hoje atua no Rio? Quais são as suas frentes? Você também já falou que você tem equipe e tal. Como que é a formação? Como que é a escolha dessa equipe para as tomadas das suas decisões? Para atuar onde você atua hoje? O que você considera importante quando você vai fazer uma contratação, quando você vai tomar uma decisão de aceitar ou não uma demanda? A gente tá falando aqui que nem tudo é dinheiro, acredito que para você também não seja, por te conhecer. Me conta um pouquinho. Então, começando pela atuação, né? Nós atuamos, não vou dizer que exclusivamente, mas nós temos muita expertise em reforma de fachadas. Isso advém em muito do fato de que a primeira empresa da área de engenharia onde eu atuei era uma empresa que atuava fortemente nesse segmento. Então, ali eu já adquiri um certo apreço por esse ambiente, que não é um ambiente comum de obra. A gente acaba trabalhando com uma mão de obra com um nível de qualificação um pouco melhor, inclusive porque há um conjunto de normas que regulamenta ali as atividades. Ainda que no nosso mercado tenha muitas empresas que não observam, né? Que muitas vezes não observam essas normas. Então, a gente atua principalmente nas reformas de fachada. Por óbvio, alguns serviços de manutenção vêm a reboque. Né? Os condomínios são muito carentes de atendimento técnico. As empresas, muitas vezes, têm dificuldade de fornecer esse atendimento, por vezes por problemas de comunicação, por vezes por problema de estrutura institucional, propriamente dito, né? Então, a gente acaba atendendo a outras demandas e um segmento que fica um pouco mais fora do nosso métier principal por essas deficiências. Né? A gente atua com um público muito leigo, a grande maioria dos edifícios no Rio de Janeiro são residenciais, né? E isso também constrói um cenário. A maioria dos síndicos que nós atuamos não são síndicos profissionais, são pessoas que tiveram formações variadas no decorrer da vida. Então, isso cria uma alquimia de elementos que exige muito
né, muita presteza ali, muita manobra para se cuidar da comunicação, para entender os problemas que a edificação tem, entender a história daquela edificação, que muitas vezes é atravessada por uma sucessão de decisões, né, muitas vezes atropeladas, adotadas sem o devido acompanhamento técnico. E a gente precisa ir mapeando essas questões, e nisso é que eu conto muito com o apoio do trabalho de profissionais como vocês, que, né, nos assessoram. Mesmo antes da Bruna estar na Alon, nós já atuávamos dessa forma, em dobradinha, para ajudar a entender algumas das coisas que a gente encontra pelo caminho, porque algumas delas são difíceis de entender. Aí que entra a engenharia, né? Entra essa parte mais técnica, como você falou. Algumas coisas que surgem lá para a Engenharia RJ, para o pessoal, que eles trazem para a gente, inclusive como Alon, é isso, assim. Ontem mesmo ele entrou em contato comigo, apareceu uma demanda para ele de reforma de fachada, e o síndico tinha recebido um monte de proposta aleatória. Aí ele, Bruno, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu falei, aí precisa primeiro entender o cenário. E aí é o que a gente tem costume de fazer na Alon. Você faz uma inspeção, depois você faz um mapa de concorrência para aquilo não ficar bagunçado. E aí que entra a nossa parte técnica, porque senão, eu mando de 50 mil, fulano manda de 1 milhão, não sei quem manda de 5 milhões, que foi o caso lá, né? E aí eu entrei com essa orientação. Agora, voltando para a parte de... Você quer fazer alguma pergunta? Obrigada. Gente, a Bruna... Eu não vou fazer mais podcast no Rio, porque a Bruna empolga, entendeu? Não, da última vez ela falou assim, você tem que falar mais. Aí agora eu falo, e você fala que eu me empolgo. Vai, pode fazer. Visivelmente você é comercial. Né? Visivelmente você é comercial. Ainda que eu esteja nervoso aqui, vocês devem estar percebendo. Você tá né? nervoso? Tô. É estranho esse negócio, de um monte de câmera e ali o backstage ali. Xingar aqui, eu eu falo, tô movimentando gente... aqui, calma. Ultra nervosa. Visivelmente você é comercial. Vou entender como elogio, hein, Priscila, por favor. É claro, a forma de falar, as palavras que utiliza é comercial. E pensando no ponto de vista comercial, vou falar, eu sou comercial da Alon, né? E hoje eu, como comercial da Alon, enxergo como uma das maiores dificuldades é a gente conseguir mostrar para o cliente a relevância do serviço. Você já é diferente da gente, porque você entrega serviço. É uma coisa palpável. Eu consigo ver que você executou, eu consigo ver que você fez a minha fachada. Mas o meu não. Eu entrego um papel e falo, toma, tá aqui. É seu serviço. Você atuando na parte comercial e atuando com comunicação e cliente, do cliente final, para quem é da engenharia, para nós que somos da engenharia de uma forma geral, o que o comercial tem que ter para poder mostrar para o cliente a necessidade daquilo que é vendido? Fugir do script total, porque ele é comercial. Muito bem colocado. Porque aí eu acabo voltando para o nosso ponto de partida. Olha, eu acho que o segmento de serviços, prestação de serviços de uma forma geral, eu vou fazer uma pequena digressão, ele enfrenta desafios que são muitas vezes culturais, tá? Eu parafraseio eventualmente uma fala que eu ouvi do Pedro Cardoso, porque eu acho que ela é simbólica. Não são raras as vezes que eu visito clientes com altíssimo poder aquisitivo e os vejo assustadíssimos com um projeto de R$5.000, com um laudo de 3 mil. E um vaso sanitário que eles compram de 3 mil. Pois é. E aí, assim, você faz um contrato com um arquiteto para fazer um projeto, o projeto custou 5 mil, o cara quer uma maçaneta com Swarovski. Sabe? Quantas vezes isso? E isso, na minha concepção, e aí por isso que eu parafrasei o Pedro Cardoso, eu acho que é um pouco de uma memória escravocrata desse país, que acredita que o prestador de serviço, né, que a mão de obra não tem muito valor. E o meu desafio é muito parecido com o de vocês. Por quê? Porque eu não posso vender o meu serviço de forma honesta se eu não tiver o de vocês antes. Hoje, a nossa maior batalha com os nossos clientes é fazê-los entender que antes de orçar a reforma da fachada, eu preciso fazer um laudo da percussão. Isso é fundamental.
E por que é que a gente tem tanta dificuldade de vencer essa lógica? Um pouco por isso, porque o cliente diz, mas por um papel, ainda que ele vá ver os meus profissionais descendo na fachada, que tenha todo aquele aparato, não é um aparato de obra. As nossas equipes, a gente forma normalmente para o laudo da percussão, são 3, 4 profissionais. Quer dizer, um fica na base com o rádio, os demais estão na fachada, tem um de apoio. Mas ainda assim, o que entrega no final é um papel. Né? E o cara, mas isso por um papel? E é justamente ali, a partir dali, que ele pode ter oportunidade de ter um orçamento fidedigno. Porque criou-se uma prática, eu não sei, eu já atuei profissionalmente em outras regiões do Brasil, mas eu não sei como é esse segmento em específico. Tá? Mas no Rio de Janeiro, o que eu vou dizer, eu acho até temerário, mas enfim, criou-se uma prática de todo orçamento de fachada é por estimativa. E nunca no escopo sequer se especifica que estimativa é essa. Isso cria um ambiente perfeito para o mau malandro. Por que eu digo mau malandro? Porque a cultura carioca fala da malandragem, mas ela foi sendo deturpada no decorrer da história, na minha concepção. Eu acho que o bom malandro é o sujeito que sabe se defender, que consegue identificar onde estão as oportunidades de apresentar suas ideias, mas que faz isso de forma honesta, que faz isso como tem que ser feito. Eu venho de um lugar e de uma educação em que só existe o que tem que ser feito, bem feito, de forma certa. Se não for certo, não se faz. Tá? E eu levo isso muito sério, por isso eu tenho reforçado leal no meu nome. Né? Eu acho que você tem que ter compromisso com as coisas. E aí criou-se essa política no segmento. E por que dessa política? Não foram poucas as vezes que nós perdemos concorrência por preço. Passados 6 meses, 7 meses, o cliente volta. Isso sucedeu muitas vezes. E aí volta por quê? O sujeito recebeu o sinal, recebeu as primeiras parcelas, lá pelo meio do caminho ele para e fala, olha, desculpa, estimei 5% de desplacamento, já encontrei 8%. Quero um adendo. Quero um aditivo. E aí, condomínio oferece muitos desafios, ainda que sejam clientes excelentes. Mas os desafios não são poucos. Né? O arroxo econômico dos condomínios, no Rio de Janeiro a gente tem um complexo de edificações com a senioridade já avançada. Né? Você atuando na Zona Sul, você vai ter uma idade média de edificação de 60, 70 anos. O edifício onde está o nosso escritório é do início do século, lá de 1920 e pouco, 30. Então, assim, o nível de manutenção que essas edificações demandam, com a falta de assistência técnica nessas sucessivas manutenções ao longo dos anos, é muito oneroso. Né? Então, o condomínio se programa para uma previsão financeira de uma obra de 100 mil e se vê diante de uma obra de 300. Né? E é muito difícil você caracterizar a má-fé nesse cenário. Porque, ninguém me avisou que isso era necessário. Né? Aí, o que é que alguns colegas da área fazem, o que algumas empresas fazem? Colocam na proposta de execução da obra a realização da percussão prévia. Mas e aí? Você vai, a partir daí, reajustar seu preço? Então, assim, eu tenho trabalhado muito honestamente. Maior parte do meu latim enquanto comercial, respondendo de forma mais direta a você, Priscila, tem sido em convencer os meus clientes a ter um produto como o que vocês oferecem. Ainda que nesse segmento a gente ofereça em parceria, a gente realiza o laudo da percussão e insiste muito para que essa seja a base para a tomada de preços. E aí, quando se fala do mapa de concorrências, é perfeito, é maravilhoso, esse é o melhor dos mundos. Inclusive porque nesse ambiente, quem trabalha sério se destaca. Eu não tenho a menor dúvida. Isso porque, de fato, já sucedeu. Aqueles condomínios, aqueles edifícios onde a gente atua, que já houve algo parecido com um mapa de concorrências, em que há essa preocupação de se obter um laudo prévio, né, de se fazer os levantamentos previamente, depois realizar a contratação, nós sempre figuramos bem. E aí eu não me importo de perder. Eu acho que ganhar ou perder, nesse quesito, faz pouca diferença. Acho que o mais importante é você ter certeza de que o que você entregou é sério e você tem condições de cumprir, você vai cumprir com qualidade, você vai entregar com qualidade. E em nome dessa qualidade, eu acho que vale tudo.
Assim, eu muitas vezes vi as nossas obras chegando próximo de um resultado que não era um resultado positivo e fechando no negativo, e sim, ok, isso é o que é necessário para entregar com qualidade, nós vamos entregar com qualidade. Porque, né, o levantamento foi feito de forma honesta, então também posso admitir as minhas falhas e preciso fazê-lo. Né, isso que distingue os meninos dos homens. Se eu errei, desculpa, mas eu vou segurar a minha onda. Tem que ter responsabilidade sobre as coisas que eu faço. Né? E não é por nenhum tipo de discurso moralista, é só porque é assim que funciona. E assim, defendendo o Uter, não porque eu conheço, mas já estivemos envolvidos em situações da qual ele assumiu, de fato, o custo do prejuízo, vou falar assim. E ele vai até o final, assim. Eu já fiz obra, antes, né, da Alon eu fazia obra, e a gente teve um problema numa obra que envolveu justiça, enfim, e ele falou, vamos fazer, vamos resolver. Isso é muito legal, porque o que a gente vê hoje, principalmente no Rio de Janeiro, não sei se é uma prática lá de Minas, a galera pega o dinheiro e some, lá no condomínio mesmo. Tá muito, infelizmente. A empresa lá no condomínio foi fazer a pintura de fachada, disse que o dinheiro tinha que ser todo da síndica, sem entender, porque eu ainda não era subsíndica, pagou e eles largaram mais da metade da fachada sem pintar. Tamanho. Você falou 3 coisas que me chamaram a atenção. Eu penso diferente, tá? Você falou que as pessoas hoje o mercado quer pagar menos por conta da visão das pessoas não valorizarem aquela pessoa com menor instrução, né? O que eu entendo hoje, atuando nessa área, só mais um gancho. Aí você também falou que as pessoas não investem na parte do laudo. O que eu percebo atuando na área é que as pessoas desconhecem que existe essa área. Muita gente desconhece. Não todos, mas muita gente desconhece. E aí, o fato de desconhecer... por exemplo, eu não sei, eu não conheço nada sobre podcast. Não conheço nada. A Bruna fechou aqui, eu não sei nem quanto que pagou. Pra mim, ó, beleza, não sei de nada. Se eu tô sabendo que tá pagando. Ponto, eu sei só isso. Eu não sei como que é edição. Nem sabia que tinha uma cor que mudava aqui no fundo. Não sabia nada disso. O cliente é a mesma coisa, eles não conhecem qual que é o benefício. E uma coisa que eu percebo, a gente está acompanhando o pessoal começando a fechar mapa de concorrência com a gente, né, Bruna? Fazendo muita parte de inspeção. As pessoas só se preocupam em fazer uma obra de fachada a partir do momento que a fachada interfere dentro do apartamento. Ninguém pensa em prevenção. Ninguém pensa. Ninguém pensa que o custo para fazer a manutenção igual meu prédio é monocapa. Eu odeio monocapa. Eu vou ter que conversar com o pessoal da Quartzo Solid para tentar amar monocapa, mas eu odeio por enquanto. A monocapa, ela exige que eu faça uma lavagem de fachada a cada 2 a 3 anos. Eu fui síndica do meu prédio, porque eu queria que toda a manutenção fosse feita a rigor. Lavei o prédio com 2 anos e meio. Lavei o prédio todo com 2 anos e meio. E aí tem um prédio na esquina da minha casa que tem 1 ano a mais que o nosso. E nunca lavou. Ele tá preto porque pega fungo, né? E eu sempre falo com os meus vizinhos. Olha lá, ó. Que bom que a gente lavou. Olha que linda. Nossa, não tem nenhum fungo na nossa fachada. Lindo. Olha o outro lá, ó, desvalorizou. Mas as pessoas não têm essa visão. Não tem. Enquanto não incomoda internamente, a pessoa não movimenta. E por que eu enxergo que as pessoas pagam mal a nossa área? Primeiro que a gente não sabe precificar. Não sabe. O seu exemplo é claro. As pessoas, elas querem ganhar a obra, mas elas não sabem precificar. Não sabem. Elas fazem uma conta burra de padaria. Meu pedreiro, ele custa R$ 1.500 a cada 15 dias. Eu vou gastar 6 meses, vão ser 5 pedreiros, eu vou cobrar isso de obra e eu quero ganhar isso tanto de lucro. Eu vou ter o equipamento X, o equipamento já é meu, o pessoal monta aqui na obra. Eu vejo essas contas. Eu acompanho o pessoal de fachada lá em Belo Horizonte. É uma conta burra, porque é muito burra. E aí, coloca qualquer material mais barato para poder enxugar o custo, para poder ser competitivo. Quando vem a gente com mapa de concorrência, é diferente. Você não vai orçar um PU na minha fachada.
Não vai colocar PU na fachada. Eu quero um selante à base de silicone da marca Dalsil 791. Por que você quer? Não é bonitinho, não. Não, eu quero porque a durabilidade de um selante em relação a um PU é muito maior. Então, eu entendo tecnicamente que vai ser a escolha mais adequada aplicar um selante, porque tem uma durabilidade 5 vezes maior do que um PU. Tinta, eu adoro a Store. Adoro Store. Adoro, adoro. Só que ela tem um problema que eu acho que vocês não vão conseguir usar muito Store aqui. Depois você precisa resolver esse problema. Ela seca muito rápido com calor. Então, ela marca a marca do rolo. Se você tá no sol do Rio, não funciona bem. Eu sei porque a gente passou a Store num prédio aqui que não ficou muito boa, não, sabe? Ficou muito boa, não. E passou em Belo Horizonte também teve esse mesmo problema de sol. E aí a gente define o que a gente está querendo. Tecnicamente, não é o que eu quero, a Priscila quer, o que tecnicamente é viável com base numa pré-análise que eu fiz com o cliente. O que você quer? Você quer fazer manutenção a cada 3 anos, a cada 5 anos ou a cada 10 anos? Porque se for a cada 3 anos, essa proposta aqui de R$1.000 já atende. Se for a cada 5 anos, não. Não tem como você ter qualidade e durabilidade com esse preço. Você vai ter que investir em produto com nível mais alto. Ah, não, você quer que seja 10 anos, então é bem diferente. Então, vamos subir o top do produto. Eu acho que não é nem achar, eu vejo que as pessoas não entendem essa diferença e não explicam isso para o mercado. Não deixam claro isso para o mercado. E, por consequência, tem a desvalorização da mão de obra. Eu concordo com você, Priscila, ainda que você tenha iniciado essa fala com a gente divergindo. Por quê? Eu estudo muitos temas. O fato de eu ter vindo de uma área que não é mais a que eu exerço me fez abrir em curiosidade para muitas coisas. E eu, como você mencionava anteriormente, eu voei muito e eu sempre tive medo de voar. E uma forma de eu lidar com a aviação e não me borrar toda vez que sentasse no avião foi começar a estudar sobre a engenharia aeronáutica, alguns assuntos que... E aí tem um jargão... Eu faço a mesma coisa assim. Tem um jargão na aviação, você já deve ter ouvido, que um avião não cai por um único motivo. Né? O problema é que eu sento perto da asa. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu vi isso no vídeo. Esse vai cair. Às vezes a ignorância é uma bênção, né? Mas alguns de nós não conseguem viver na ignorância. E aí a gente tem esse frisson. Então eu entendo. Mas quando eu digo que há essa percepção com relação ao serviço, eu faço essa comparação principalmente entre serviço e produto. Quero dizer, você não precisa explicar nada para o cliente que tem apreço por BMW. Ele está disposto a pagar 500 mil por aquele negócio, ainda que o princípio básico e o que entrega seja entregue por um veículo que custa 1/3 do preço. Tá? Isso, não, menino. Estamos falando de princípios básicos. É um motor a combustão, ele te entrega de um ponto A ao ponto B, né? Tem ar-condicionado, sistema de suspensão. Estou fazendo uma comparação esdrúxula. Quando você fala de serviço, para o cliente perceber esse gap, é muito mais difícil. Muito mais. E aí é que cai nesse lugar que você está levantando. Quer dizer, como é que você traduz para o leigo, se vocês forem visitar lá a página da Engenharia RJ, engenhariarj.com.br, vai ver que uma das missões da empresa, por isso eu comecei falando sobre a comunicação, reduzir a distância entre a área técnica e o cliente final. E é aí que eu concentro os meus esforços. Como eu disse, a gente tem um corpo técnico que eu considero excelente. Mas você não pode ter só uma coisa. Né? Você precisa fazer isso chegar. E chegar com valor. E para chegar com valor, e muito é isso. É tentar explicar aonde mora a diferença de um BMW respeitando todos os carros, para um sedã ou outro qualquer. Né? Assim, que diferença é essa? Né? E eu acho que essa percepção de valor é muito ruim quando se trata de serviço. Isso é verdade. Porque, olha, quando você diz que assim... Quando se trata de serviço de engenharia. De engenharia, mas eu acho que quando se trata de serviço de uma forma geral. Ai, meu filho, depois que eu vi que uma sobrancelha custa 12 mil reais e eu faço sobrancelha toda semana, eu vou na menina lá, que custa, acho que 80 reais eu pago por semana. E não é que o serviço, não tô pagando mal não, tô pagando bem, mas tem gente que paga 12 mil reais na sobrancelha. Sim, mas aí, de novo,
Será que é uma sobrancelha? Qual é a experiência que essa pessoa entrega? Em que ambiente ela atende? Será que então a engenharia tem que vender experiência? Em alguma medida, sim. Você não. Eu sei, particularmente o segmento que eu atuo, é manutenção. Tá? O que a gente traz para o cliente, quando o cliente vê um profissional de engenharia entrando pela portaria dele, o que ele lembra é barulho, Confusão. sujeira, Vai quebrar meu vidro. confusão, gritaria, em alguns casos isso, né, assédio, porque, assim, o profissional da construção civil é conhecido por ser assediador, né? Então, assim, todos esses imaginários permeiam a cabeça desse indivíduo. Você precisa ter um pouquinho de solidariedade, assim, porque eu próprio, enquanto morador de um edifício, qualquer que seja a intervenção que vai começar, eu já boto as minhas barbas de molho e falo, ai meu Deus, quem foi que contrataram? Quem é esse povo? Porque podem contratar a engenharia RJ ou podem contratar o Manuel da Esquina. E eu sei aonde vão estar, onde vai morar a diferença. Quer dizer, aí eu acabo voltando para uma pergunta que a Bruna me fez antes. Hoje nós temos, todos os nossos colaboradores são seletistas, passam por treinamento, a gente faz reciclagem mensalmente. A gente, além do dia da reciclagem, a gente dá mais um dia de folga para o colaborador que não tem falta. A gente já trabalha numa escala, porque a construção civil é assim, 5x2, né? A gente investe. Esse investimento traz retorno, principalmente em reconhecimento. Eu tenho hoje a tranquilidade de poder relacionar quase todos os meus clientes numa proposta, por exemplo. Por que eu digo quase todos? Porque tem aqueles que não querem mesmo ser perturbados. Mas a grande maioria se dispõe, não, pode pôr na lista de referência. Por quê? Porque experimentam uma experiência diferente. Entendeu? E essa é fato. E aí onde é que está? Isso está nos detalhes. Quer dizer, quando a gente tem o cuidado de ter uma coisa simples, todos os colaboradores entraram no prédio, está todo mundo com o rádio. Não tem ninguém gritando, assoviando um pro outro. É a coisa que mais me mata de ódio na obra. É uma coisa tão simples, gente. É tão irrisório. É só procedimento, é só processo, sabe? Vamos implementar um processo. Então, assim, toda semana, o supervisor checa, os rádios estão ok, está todo mundo conversando no rádio. A estação está com interferência, porque isso também incomoda, né? Volume do rádio. Então, assim, você vai pensando nas coisas. É simples, mas árduo, é trabalhoso. Mas no final você entrega. E aí, quando você entrega, o sujeito, por pior que tenha sido, porque é isso, o que a gente faz, no nosso caso, é obra. Eu não posso vender gato por lebre, eu não posso dizer para o meu cliente, olha, não vai ter problema. Vai ter ruído, vai ter transtorno, vai ter vidro quebrado, sujeira. Agora, onde é que eu posso dizer que vai haver tranquilidade? Todas as nossas obras, sem exceção, não sai um único técnico daquela empresa, não sai um único escalador, ninguém sem emissão de um seguro de obra civil, por exemplo, de risco de obra civil. Ora, eu amo esse seguro. Gente, isso é para dormir em paz. Básico, isso é para dormir em paz. Isso é para aquela pedrinha que fugiu da proteção e bateu no para-brisa da BMW e você dorme tranquilo. Você fala, tudo bem, vai ser resolvido. Isso não vai descapitalizar a operação. Eu não vou comprometer nem essa obra, nem nenhuma outra, porque é isso que o amadorismo acaba fazendo na construção. Eu sou daqueles que defende que ter empresa é para empresário. É pra doido. Se você... É pra doido. É pra doido. Mas isso pode estar descolado da formação que você tem. Se você tiver compromisso, se você buscar qualificação naquilo que você faz, e se você estiver cercado de gente especialista naquilo que você se propõe a fazer. Então, se amanhã a Priscila... Não recomendo, mas se amanhã a Priscila disser, olha, eu vou abrir uma oficina de carro elétrico. Ora, você com certeza não vai fazer isso sozinha. Você vai buscar profissionais que vão te cercar de todo o aparato necessário, do tipo de estrutura que você precisa criar, e você vai olhar para aquilo buscando fechar as lacunas, né? Então, é a partir daí que eu tento transitar. É a partir disso que eu tento construir um ambiente de negócio. Eu acho que o ambiente de negócio tem que ter esse respeito por fazer uma entrega que também seja uma experiência, ainda que estejamos trabalhando para que a experiência seja menos pior. Eu acho lastimável. É uma experiência... A obra não é uma boa experiência, né? Não, dificilmente. Não é uma boa experiência. Mas
Eu achei interessante o que você falou, porque você gera experiência você muda a experiência das pessoas em relação ao cenário ruim que as obras têm. Isso é legal, isso é um diferencial. Quando fala vocês trabalham com reforma, né? É, você sempre vai me ver fazendo uma pergunta e eu te ilustrando com alguma coisa que eu já vivi, tá? Esse Sem é nenhum o meu problema. perfil. Ótimo. Eu fiz uma reforma no Rio. Eu fiz a reforma, não, mentira que eu não fiz nada. Fui a consultoria que fez o projeto de reparo de uma fachada. Quando eu entrei para fazer a fachada, eu olhei, ok, precisa fazer isso, X, Y, Z. Começou a quebrar. Jesus sabado. Era outro cenário, totalmente diferente do que visualizou. Já aconteceu isso com você, assim, fez um laudo, tem um laudo, você estava com o laudo na mão, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo lá de Belo Horizonte. O pilar de um prédio que a gente foi recente, parte do cobrimento dele era feito com argamassa de embolso. Não tinha cobrimento. Então, ele fez Fruto de um reparo não, feito da na construção. construção? Da construção. E aí, quando tirou a argamassa, porque estava oca, estava com som cavo, não estava aderida, não era a argamassa. A argamassa, ela estava deixando de expor a barra. E aí, estava tudo corrido, de cima e embaixo. Não tinha como ver na inspeção. Já aconteceu uma coisa que vocês entraram para fazer a obra e você falou, putz, peraí, vamos parar a obra aqui agora e vamos dar uma marcha ré e vamos pensar numa outra estratégia? Já aconteceu isso com vocês? Olha, eu acredito que quem atua no mercado já encontrou isso e com certeza mais de uma vez, né? A gente cria a estrutura melhor possível para se antever os imprevistos, né? Mas os vícios construtivos, os vícios de manutenção vão existir, a gente encontra com São eles. surpresinhas, né? Cara, e olha, esse é o pior dos ambientes. Para mim é o pior dos ambientes, porque eu me vejo tendo de fazer aquilo que eu prego contra todos os dias, que é chamar o meu cliente e dizer, cara, o que eu combinei eu não vou poder cumprir. Não, é horrível, né? Isso é muito triste, inclusive porque eu sei que nesse caso não há nada de desonesto nisso. E não foi falta de competência técnica? Não, mas, de novo, para um cliente que eventualmente já vem traumatizado de uma prática de mercado, que é sim uma prática danosa, Que abusa, né? Abusiva. Quando ele se confronta com esse problema, ainda que seja alguém condescendente, a reação, a reatividade, a tendência é vamos para a guerra. Normalmente vai para litígio, porque Sim. a pessoa não acredita no que o prestador de serviço falou, por mais correto que seja, porque a pessoa acha que, o cliente acha que tem como saber de tudo. Aí um dia eu dei um exemplo para um cliente meu e falei assim, você foi para a mesa de cirurgia. Quando uma pessoa está com câncer, ela vai para a mesa de cirurgia, ela sabe que está com tumor. Mas você não sabe como que o tumor se manifestou dentro dela. Só com uma cirurgia invasiva que você vai conseguir saber. E a pessoa abre, e aí você vai entender. O médico vai ali e vai falar assim, olha, eu vou fazer o máximo que eu puder aqui. Vou tirar, ou pegou para um lado, falei um câncer, porque eu acho que em muitos casos a fachada é quase um câncer quando está com problema. Porque alastra. É péssimo exemplo, mas é um exemplo que fica claro. E aí, abriu, mas o médico não sabia que tinha aquela quantidade que tinha ali. Não foi falta de competência do médico, porque a análise que ele fez foi com o que ele tinha de ferramenta. Ele fez o exame, ele fez o raio-x, o ultrassom, ele fez todo, mas o que ele conseguia dar, ele deu. Mas pode ser que mude o cenário. Sim. E é isso que o cliente não entende. E aí acha que a empresa está agindo de má fé. Por conta, igual você falou, de uma prática de mercado, aonde, infelizmente, empresas aventureiras, porque eu acho que isso é uma aventura, apresentam preços que não conseguem fazer, de técnicas que elas não conhecem, de soluções técnicas que elas não sabem, para um produto final que ela acha que consegue com base em tanta coisa que ela não sabe fazer. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Você é muito comercial. Estou impressionada. Inclusive, ele é muito bom nisso. Obrigado, gente. Eu fico lisonjeado. Ele, hoje, graças a Deus, o Uter, ele ganhou o mercado do Rio, né, Uter, por conta dessa prática comercial. E, assim,
ele falou que ele tem um corpo técnico muito bom, e realmente tem, mas quando vai fechar negócio, é ele que tá lá na porta, é ele que acompanha, quando dá problema é ele que vê. E eu acho isso muito importante, assim, para uma empresa funcionar, porque o comercial, ele é o coração da empresa, né? À toa que você que... Em meu favor, meninas, assim, o fato de eu ser técnico de edificações é que eu faço uma defesa de nós técnicos. A vivência cotidiana de manutenção de edificações, de enfrentamento a esses vícios ocultos, de identificação, de mapeamento, vai também nos dando ferramentas para a gente ir nos cercando nesse processo, né? De novo, ninguém tá imune a ter esse tipo de problema, mas quando você mencionou isso aí, já faz algum tempo que nós adotamos uma prática, quando a gente, antes de iniciar uma reforma de fachada, ainda na etapa de inspeção, que além do laudo da percussão, a gente trabalha nesse quesito, Priscila, reunindo as múltiplas habilidades que compõem o nosso corpo técnico para fazer o melhor mapeamento possível, né? E mitigar esses riscos. Eles vão sempre existir, mas você consegue mitigar. E aí, enquanto você usava o seu case, eu me lembrei disso, que assim, já faz um tempo que a gente passou a mapear, quando a gente faz o levantamento, onde estão as áreas molhadas da edificação. Isso eu comecei a fazer também. Banheiro, cozinha e área de serviço. Cara, se eu vou inspecionar a fachada, tô lá percutindo, aquela área não tem nada, mas eu sei que ali é uma área molhada, a gente está falando de edificação dos anos 80, então olha quanta informação a gente tem que concatenar. Estou falando de edificação dos anos 80, a gente não conhece o processo de impermeabilização, você adentra as unidades, algumas estão no layout original, muitas já sofreram reforma, você pergunta à administração se essas reformas foram com um profissional técnico, se tinha TRT, ART ou RRT, não tinha, então assim, são informações que são complementares, não fazem parte do objeto a princípio, mas que se somam para a gente ter um mapeamento mais fidedigno, e que aí você vai antevendo esse tipo de coisa. Por quê? Você tem uma área molhada, aquela área já sofreu manutenção, as vigas estão expostas ali e as vigas sofreram manutenção, o risco do recobrimento ter sido feito com massa de embolso é grande. É enorme. Então já vai e bota as barras de molho. E fora o próprio risco que acontece muito, que aí, isso até falo muito com o prestador de serviço, a garantia, igual da sua empresa, é diferente se durante a nossa inspeção for detectado que tem infiltração no banheiro e eles não resolveram durante a obra. Você não dá garantia naquele trecho. Não dou. Claro, não pode dar. Por que não pode dar? Porque a percolação de água, ela vai expulsar a película de tinta e ali vai durar muito menos. Mas isso a gente percebeu que é uma percepção de execução que pouca gente tem. Vou te dar outro exemplo. Na faixa, aqui não sei como tá, deve ser tudo tubulação de cobre ainda, né? A boa parte dos prédios. Mas não tudo. O que aconteceu nos últimos anos? Nós tivemos um aumento considerável da temperatura no mundo, né? E por conta desse aumento de temperatura, eu tenho muita dilatação térmica em tubulação, principalmente com baixo cobrimento em fachada. E aí dá sempre uma trinca que nunca dá para corrigir aquela trinca. Por melhor que seja a tela, você não consegue corrigir. Naquele trecho ali, como que eu posso tratar? Ou crio uma junta, ou vou saber que vai existir uma trinca. Então, quando eu dou, por exemplo, para o cliente final a parte de manual de uso e operação, eu sei que ali é uma parte frágil. Aí eu já mapeio isso. E o legal de ser técnico e mexer com a parte comercial, que é uma mistura dos dois, que você fala, olha, eu consigo te dar uma prestação de serviço, mas eu posso ir até aqui. A partir daqui eu não consigo, porque depende de terceiro, no caso, esse apartamento, eu estou identificando isso e isso. E aí a gente consegue dar uma experiência para o cliente, porque fica muito claro, né, a comunicação dos problemas em relação ao que eu posso de fato, até onde eu posso ir na entrega, que é o que não é feito no mercado. As pessoas prometem um céu e entregam o planeta Terra. Exatamente. E sabe o que é muito importante, Priscila? Inclusive, eu acho que isso é para as empresas de engenharia. Eu sempre falo, e não digo isso para os meus clientes, digo isso para a nossa equipe. O laudo da percussão, ele é um documento que nos protege tanto quanto ao cliente, por esse mesmo motivo. Quantas foram as vezes que nós fomos chamados a uma garantia de uma área que sequer nós atuamos? Nossa! A empena cega está desplacando, mas na época nós não fizemos a sua empena.
E eu peço para assinar. Entende? Você precisa entender, olha, se há desplacamento por senioridade de um revestimento, então, entre os vários contratos que nós temos hoje, eu tenho um condomínio na Tijuca que é lá dos anos 50, pastilhinha, de 1,5. Cara, a Engenharia RJ pode oferecer garantia do total do revestimento de edificação? Não, Beira de rua, numa avenida, passa o metrô embaixo, não dá. sabe? Então, assim, é importante que o profissional entenda que essa troca interdisciplinar, ela não é favorável apenas para você entregar um produto final bom. Ela é importante para que você tenha a sua atividade enquanto empresa, a sua atividade enquanto profissional preservada. Sim. E aí, essa interdisciplinaridade, ela é inclusive importante que seja interinstitucional. Então, quando a Engenharia RJ contrata a Alon para fazer um laudo, um levantamento, eu estou respaldado, inclusive, por uma isonomia, de dizer, olha, ainda que o meu corpo técnico conte com engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, né, com outros técnicos, eu digo, cara, olha, esse laudo foi feito pela Alon, uma empresa que tem um longo histórico Você contratar a gente para fazer os manuais. Inclusive, você sabe, reforma tem que entregar manual, tá? Tem que entregar manual. A gente precisa conversar sobre isso. Agora a comercial de vocês me deu um nó aqui. Mas você quer entregar tudo, mas você vai entregar como? Para ter excelência e uma experiência, você entrega com manual. Ela vai me fazer sair daqui assinando um contrato, cara. Que horrível. Ela faz. Bom, assim, a gente tem papo para mais uma hora, tempo, né? mas o tempo é curto. Foi um prazer ter aqui você com a gente. Mas eu quero fazer só mais uma pergunta. Pergunta, fica à vontade, claro. Você já pegou algum caso de fachada que não tinha como você executar a fachada se não fizesse uma intervenção na cobertura? Muitas vezes. E todo como você tempo. lidou com isso? Olha, hoje, esse exemplo que eu dei aqui de case lá da Tijuca é um edifício que sucedeu dessa forma. Nossa obra ficou parada por 6 meses, porque no início da intervenção, a equipe identificou uma infiltração que advinha da área externa da cobertura. O morador ficou resistente, todo aquele processo. O nosso procedimento, quando a gente encontra algum elemento desse tipo, a equipe técnica vai ao local, faz o levantamento, a gente prepara um parecer técnico para a administração, né, informando aquilo que foi identificado e informando que aquilo afeta, em alguns casos, vai afetar a garantia. Em alguns casos, afeta o desenvolvimento do trabalho. Quer dizer, nesse caso lá, como a gente estava trabalhando com revestimento cerâmico, né, e desplacamento, eu não posso dar continuidade. Verdade. Simplesmente não tem adesão. Né? Então, tivemos que... Aí é isso. De novo, é guerra. Né? Então, assim, paralisamos, o cliente vai fazer tomada de orçamento. Nesse caso lá, excepcionalmente, o cliente até pediu tomada de preço para nós fornecemos, não fomos a empresa apreciada. E é um campo muito delicado, porque também não foram raras as vezes, como esses problemas de cobertura são muito recorrentes, não foram raras as vezes que o reparo não surtiu resultado. Porque aí, de novo, a gente volta para aquele paradigma anterior. A reforma realizada sem uma equipe técnica capacitada, sem a devida fiscalização. Só fazendo rejunte. Não, fazendo rejunte, contrapiso, revestimento cerâmico e rejunte. Fala, gente, mas isso não é impermeabilizante. Isso não tem essa finalidade. Então, assim, a gente também está cotidianamente lutando contra as crenças e mitos da construção, que é cheio deles, aí eu volto para aquilo que eu falei no início. E muito porque falta capacitação na área, tá? E porque também falta assistência técnica para quem está à frente da administração dos edifícios, quem está à frente da administração das empresas. E mesmo empresas grandes, a gente também atende, né, no segmento corporativo, mesmo empresas grandes sofrem com essa dificuldade de ter ali um técnico que assessore pré-tomada de preços, pré-tomada de orçamento. Porque senão você se abre ao mercado e fala, vem aqui orçar. Vai todo mundo, periquito e papagaio. Nada contra o periquito e o papagaio, mas tem lugar onde o periquito não pode ir, o papagaio sim, tem lugar que nenhum dos dois pode. Né? Então, você está falando disso. Numa obra sua, tá? Vá. E vai ser muito bem-vinda. E, inclusive, eu vou dizer para você aquilo que eu digo para os nossos clientes. As nossas obras estão franqueadas à visitação a qualquer tempo. É esse assombro que de novo, né? O avião não cai por um único motivo. É esse assombro, esse é um dos elementos que faz o nosso padrão de qualidade se manter onde fica. Legal. Porque a todo momento a equipe sabe, cara, alguém pode chegar aqui para fiscalizar. E chega. Porque, como a gente deixa livre, muitos clientes que estão em processo de tomada de preço,
Vem a placa e fala, então vou lá. E vai. Ô, gente, anota aí. Próximo podcast não vai ser um podcast, vai ser uma visita à obra para verificar se o comercial conversa de fato com a técnica. Bom, quando o comercial é técnico, você pode escrever. O comercial carrega o nome leal, carrega lealdade no nome. E aí, quando vocês estavam falando aqui dessa coisa de, né, cara, eu sempre falo isso. Em meu favor, eu digo, com o nome que eu tenho, eu não posso deixar vacilo. É muito mais do que uma marca, entende? Eu tenho muitos anos de mercado. A gente está na era da informação. Você pesquisa na internet, você sabe tudo sobre a minha vida e de todo mundo. É verdade. A gente tem que ter muita responsabilidade. E não tem muito úter na vida, Não tem. Ainda torna isso mais sério, né? E aí eu aproveito aqui esse espaço até para fazer um pedido a quem quer que esteja na nossa audiência. Cara, assim, consuma o que quiser da internet, de redes sociais, mas verifique as fontes, sabe? Vai ver o que você está consumindo. Verdade. Tem tanta gente vendendo gato por lebre por aí. E as pessoas sérias, a maior parte delas, não está na mídia, não está nas redes sociais, pelo menos não com tanto alcance. Tem muita gente com alcance sem qualidade. E a gente tem que bater nessa tecla, mesmo que seja de vez em quando, só para um ou outro que seja mais atento, lembrar que a gente precisa verificar as fontes, a gente tem que confiar na ciência, a gente tem que confiar nas boas técnicas, naquilo que houve de aprimoramento. Então, não vamos ficar no escuro, não. Obscurantismo no século XXI não tem nada a ver. Não dá. Gente, Bruna. obrigado, viu? É isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Como eu falei, ficaria aqui. Você sabe, né? Toda vez que a gente se encontra, a gente tem que ficar, tá na hora, porque senão a gente perde a hora. Muito obrigada pelo seu tempo. É isso. Ô, gente, já gostei demais. A Bruna está de parabéns, porque o povo do Rio de Janeiro tem o borogodó, tem a malemolência. Vamos marcar uma próxima vinda para o Rio, né? Vamos. Mas eu gostaria muito que fosse na obra dessa vez. Aí. Olha aí. Nossa, a Engenharia RJ está de portas abertas. Vem nos visitar. Eu quero muito ver, e queria muito que você também mudasse a excelência da sua empresa com o manual de uso e operação da Alon. Vamos sair daqui com o contrato assinado. Mais detalhes do contrato assinado na próxima edição do podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero novamente encontrar aí na obra. Eu queria muito conhecer. Com certeza. Olha, se tem uma coisa legal desse segmento em que a gente atua, é que a gente vai se conhecendo e se reconhecendo no decorrer da história. Verdade. Não é um segmento tão grande assim, e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muitas outras vezes. E vamos continuar parceiros, afinal de contas. Trocando figurinha, né? Trocando figurinha. Eu todos os dias a nossa equipe de atendimento passa a indicação de vocês. Hoje passou já, acabou de mandar. Eu acho que eu vou fazer. Sabe o álbum da seleção? Eu acho que eu vou fazer um álbum de todas as figurinhas trocadas no podcast. Legal, ia ser legal. Isso é divertido. Não ia ser? Verdade. Aí vai ter o rostinho de cada pessoa com o que ela trouxe diferente. Legal. A cara dela. Então fechou. Então tá. É isso, gente. Muito tchau, obrigada. tchau. Tchau, tudo gente. bom.